Desfraude é o tema da nossa conversa de hoje. Eu sou mãe do Daniel, ele é autista não verbal. Nesse vídeo eu quero compartilhar com você tudo que deu certo e o que também não deu certo neste processo. Antes de qualquer coisa, eu preciso te informar que nenhum autista é igual e que cada mãe tem a sua experiência. Eu tô contando as minhas experiências. De repente, alguma dica que eu vou dar aqui pode te ajudar de alguma maneira. Se você conhece alguma mãe que está passando por este processo, já encaminha esse vídeo, pode ajudar. Bom, eu percebi que o Daniel já estava pronto para começar esse processo, sabe? Ele se escondia para fazer as necessidades dele, então eu chamei meu esposo, a gente sentou, a gente conversou sobre isso, que ele já estava pronto, que a gente poderia dar início ao desfraude do Daniel. Nós não compramos mais nenhuma fralda para ele, compramos bastante cuequinha, conversamos com a minha sogra e com a minha mãe, que era quem nos ajudava de vez em quando, e aí elas também compraram bastante cuequinha para poder dar início ao desfraude. A dica que eu quero dar para você é: observe se você está bem para passar por isso. Se você não está muito irritada, se você não está muito cansada, eu sei que é meio irônico falar isso para uma mãe, né? Porque a gente está sempre muito cansada, porém, às vezes a gente está em excesso. Então, espere as coisas darem uma acalmada e depois você dê início, tá bom? Outra coisa também é você comunicar as pessoas do convívio da criança, tipo na escola, ou se você tem uma mãe ou uma avó que ajuda aí no cuidado dessa criança, seja qual for a sua rede de apoio, comunique, porque você vai precisar de ajuda. Eu comprei para o Daniel um redutor de vaso que na época custou R$20, foi bem baratinho. Eu só cuidei de escolher a figura que ele mais gostava, que era foguete, na época ele tava com hiperfoco com foguete, então eu comprei só cuidando desse detalhe mesmo, sabe, da figura do foguete. Mas na internet tem vários redutores de vaso que canta musiquinha com escada, sem escada, com vários personagens. Você escolhe aquele que for melhor para sua criança, para sua realidade. Como que eu iniciei então esse processo? Eu tirei por completo a fralda do Daniel e já comecei colocando a cueca. Todos os dias, de 1 em 1 hora, eu levava ele no vaso, sentava ele e dizia: xixi no vaso, cocô no vaso. Sim, de 1 em 1 hora eu fazia isso. Eu levava ele no vaso, sentava ele lá e informava o que ele tinha que fazer ali. Eu brincava com ele. Se ele quisesse ficar sentadinho ali brincando, tudo bem. Se ele não quisesse, eu deixava ele sair tranquilo e ia viver a vida dele. Quando ele fazia o cocôzinho na cuequinha, eu levava ele até o vaso, jogava lá e mostrava pra ele: ó, tchau, tchau cocô, tchau xixi, é aqui que faz, Daniel. Ele começou a entender que era isso. Então ele pegava na minha mão, me levava até o banheiro e apontava pra ele, para eu poder jogar no vaso. E aí eu: muito bem, Daniel, você acertou muito bem, é aqui o lugar de se jogar o cocô, muito bem, você tá certo. E quando eu percebi que ele estava fazendo isso várias vezes, todas as vezes que ele fazia as necessidades dele ali na cuequinha, e ele já estava me levando, eu parti para a parte 2. Na parte 2 entra o reforço positivo. No caso do Daniel, era a jujuba. O Daniel adora jujuba e isso foi, ó, um excelente reforço positivo para ele. Veja o que a sua criança gosta, de repente um biscoito, um chocolate, alguma coisa que não esteja no acesso da criança durante todo o dia. Seja somente para a hora da alegria. Eu vou contar para você como que é esse processo aí. É simples, é básico. Até que ele finalmente acertou. Eu cantava, eu dançava, eu fazia festa e aí dava a jujuba. A jujuba era o prêmio dele, era o reforço positivo. Ele entendia que tinha feito algo certo, algo bom, que ele ganhou até uma jujuba. Olha que legal! E aí ele fazia no vaso, foi fazendo no vaso. Quando ele não conseguia fazer no vaso, eu não brigava com ele. Eu trocava ele sem fazer nenhuma festa.
Trocava ele, higienizava, dava banhozinho nele, sem rir, sem falar nenhuma palavra feia, sem magoar, sem gritar, nada disso. Eu só ficava séria, sem fazer cara feia, só ficava séria. Trocava ele. Quando ele fazia no vaso, tinha festa e tinha reforço positivo. E assim eu fui fazendo este processo. Outra coisa também que eu fiz com o Daniel, colocar desenhos que falasse sobre a hora de ir ao banheiro. No YouTube tem vários vídeos informando, tem uma fono que ela filma só a boca e ela vai contando todo o processo de ir ao banheiro. Eu já quero contar para você aqui o que não deu certo para o Daniel. Ele tem muita dificuldade com contato visual. Então, na época, os profissionais que cuidavam dele disseram que era para eu fazer figuras, colar na parede, e aí ele ia acompanhar, porque o autista, ele gosta de rotina, ele gosta de saber tudo o que vai acontecer. Não deu certo para o Daniel. Ele arrancava as figuras, ele não olhava para a figura, ele começou a ficar irritado. Então eu percebi que mostrar para ele a figura deixava ele irritado. Então eu decidi usar os desenhos ao meu favor. Eu entrava na internet e procurava todos os desenhos que tinha a hora do xixi, a hora do cocô, e botava ele para assistir, assistia junto e dançava e ria e brincava. E é claro também para me poder aprender as musiquinhas. E aí foi aonde me ajudou. Todas as vezes que ele ia ao banheiro, eu já ia cantando a musiquinha para ele, e aí ele foi entendendo esse processo, me ajudou bastante. De repente, para o seu filho, as figuras funcionem. Aonde você acha? No Google. Entra no Google e pesquise lá, figuras para desfraude. É só você imprimir, cola na parede próxima ao vaso e a criança vai saber cada passo que ela tem que fazer. Tirar a cueca, tirar a roupa íntima, sentar no vaso, se higienizar, lavar as mãos. Tem todo esse processo. Você só tem que imprimir e colar. Para o Daniel não deu certo, mas para outra criança pode dar. Então, o que deu certo para o Daniel foram os desenhos. Na época ele gostava de Daniel Tigre, então eu colocava sempre o episódio do banheiro para ele assistir. E foi, com o tempo, ele foi amadurecendo e foi entendendo que ele precisava ir ao banheiro. Então, ele já me pegava pela mão e me levava ao banheiro. A dúvida que muita gente tem e me pergunta e à noite, você colocava fralda? Bom, algumas mães no processo do desfraude espera a criança dormir, coloca a fralda, antes da criança acordar, a mãe tira a fralda da criança. Eu não fiz isso. Eu deixei o Daniel totalmente sem fralda. Então, assim, foi um colchão perdido, né? Assim, mesmo botando plástico, forrando, eu sempre molha, sempre vaza, mas eu decidi que eu não queria mais colocar a fralda nele. Então, foi bem tranquilo, porque eu fiz o quê? Reduzi a água. Quando dava 7 horas da noite, eu reduzi a água, que era para ele não fazer xixi na cama, não ter mais vontade de ir ao banheiro à noite. Então, eu reduzi a quantidade de água a partir das 7 horas da noite, porque ele tomava medicação para dormir às 9 horas, então quando dava 7 horas, 7h30, assim, eu reduzia a quantidade de água. E de madrugada eu acordava 1, 2 vezes e levava ele para fazer o xixi no vaso. Eu não colocava fralda. Mas para algumas mães funciona assim, tá? Você colocar a fralda depois que a criança dormir, acordar antes da criança e tirar a fralda, para a criança acreditar que ela dormiu sem fralda. E assim eu fiz. Foi um processo trabalhoso, foi um processo lento, tá? Para o meu Daniel, mas isso não é uma regra. Eu já conversei com um pai que conseguiu todo esse processo em 30 dias. Sim, ele conseguiu em 30 dias. Com o meu Daniel eu demorei
o processo inteiro, completo, dele ir sozinho ao banheiro, dele fazer xixi em pé, porque era uma preocupação que eu tinha, porque nós vamos muito à terapia, esses lugares assim, como ele colocava a mão em tudo, então eu queria que ele fizesse xixi em pé. O processo completo durou para mim em torno de 2 anos. Mas tem pai, tem mãe que consegue em menos tempo do que isso. Então, por isso que eu disse para você ter um pouco de paciência. É trabalhoso, porém é simples. Vocês viram que não tem nada demais, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Deixa aqui nos comentários alguma dica que você tenha feito com o seu filho. Curte, comenta e compartilhe esse vídeo para que outras mães também possam receber essas dicas e também compartilhar com a gente tudo que elas fizeram no desfraude, tá bom? Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.